Bom, então vamos começar aqui em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 5. Jesus, o homem. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro e que nos referimos? Porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que pense nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhes disseste autoridade sobre todas as coisas. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem é por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Quando diz: proclamei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabem que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tensão. É capaz
de ajudar aqueles que estão que ajudar aqueles que são tentados. Bom, então aqui a gente consegue ver que fala sobre Jesus, né? Como diz aqui no 8 aqui, né? No versículo 8. Tu lhes disseste, tu deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à tua glória. Ou seja, aqui Deus deu toda a autoridade sobre todas as coisas. Quando diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora, ou seja, nada. Tudo é tudo, né? Seja a água, o papel que está na nossa frente, mesa, cadeira, ordem, ele tem autoridade sobre tudo, tudo, qualquer coisa, tudo que a gente puder imaginar, ele tem autoridade. Jesus é poderoso e tem poder sobre tudo, né? E muitas das coisas a gente, como diz aqui, né? É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Ele já tem autoridade, mas é verdade que a gente ainda não viu tudo ser submetido à autoridade dele, né? E no 14 fala assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, só Jesus indo à terra, conforme o que aconteceu, né? Foi à terra como humano, como sangue e carne, ele morreu e tirou o poder do diabo, né? Porque o diabo tinha poder aqui. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, os filhos que é a gente, né? Somos seres humanos, feito de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, ou seja, Jesus também se tornou carne e sangue, assim como a gente, seres humanos. Pois somente assim ele poderia morrer, somente igual a gente, Jesus poderia morrer, né? Só quem está vivo pode morrer. Somente ao morrer destruiria o diabo. Então, Jesus teve que ficar igual a gente, carne e sangue, para morrer, assim como nós um dia vamos morrer, somente para morrer, destruir o diabo que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo que antigamente tinha o poder da morte. Jesus passou depois que ele virou carne e sangue, ele passou a viver com a gente, e depois da morte dele, ele tirou esse poder do diabo. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aí depois fala no final aqui, no 18, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ou seja, Jesus, ele passou tudo que a gente passa, ele entende os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades, porque ele também sofreu assim como a gente. Ele mesmo tendo todo o poder do mundo, né? Mesmo sendo um ser humano, ele passou, ele se comportou e viveu como um ser humano normal, né? É claro que ele transformou pães e peixes, claro que ele tinha um poder e autoridade, né? Mas ele sofreu na pele coisas que nós seres humanos sofremos, dificuldades, percas, dor que a gente também sofre, chorou também assim como a gente chora, teve feridas, morreu de morte na cruz, ele teve sofrimentos assim como a gente tem, né? E enfim, ele entende, né, o que a gente passou. A mesma coisa de que um exemplo vamos supor que a gente, né, ou eu, ou a Tayane, no caso, vamos supor que é cabeleireiro, trabalhou em algum lugar, ou enfim, ou eu
trabalhei fazendo entrega, etc. Entendeu? Aí um exemplo, Jesus, ele passou, eu não estou falando propriamente no trabalho, mas ele passou o que a gente passou, ele já teve que fazer as coisas normais como todo ser humano também tinha que fazer. Então ele entende a gente, entende? Então Deus é o Criador, Deus criou a gente, mas Jesus ele passou pelo que a gente passa. Então o que a palavra de Deus diz, né, é que Jesus ele entende a gente, né? Deus ele criou a gente, mas Jesus passou pelo que a gente passa, então ele passa a entender a gente e deixa claro na palavra de Deus que quando a gente estiver sofrendo, com dificuldade, é para trocar ideia com Ele, conversar com Ele, buscar Ele, porque Ele vai nos ajudar. Ele já passou pelas coisas que a gente já passou, né? Então o que eu vejo é isso, é que no momento de dor, momento de dificuldade, cabe a gente buscar a Deus, a Jesus e a Deus, e as demais coisas vão vindo. Ele já passou por todas as dificuldades. Eu sei que tem momentos nas nossas vidas que não é fácil, mas Jesus está aí para nos ajudar, nos dar a mão amiga quando tudo e todos não podem dar. E independente se pode ou não, Jesus ele está a todo momento, seja no momento fácil ou difícil. Muitas das vezes a gente procura ele no momento difícil, mas ele está pronto para nos ajudar em todos os momentos. E é muito importante que a gente confie nele, né? Seja em qualquer ocasião, né? Até nos momentos mais difíceis. Recentemente, né? Estou gravando isso agora, mas recentemente teve a perca do meu pai, então foi muito difícil. E nesses momentos também de perca, de dor, a gente tem que se agarrar na palavra dele, porque se a gente não se agarrar e entender que ele também passou por coisas como a gente passou, a gente acaba desabando e se entregando ao mal, ao diabo, a descrença, a dúvida, e começa a ficar perdido na fé. A partir do momento que a gente não entende a posição de Jesus, entende que a gente queria tomar a frente da situação, né? Então é isso, confiar em Jesus, entender que Ele tem todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo, e entender que Ele já passou pela mesma situação que a gente já passou, e que podemos contar sempre com Ele, que Ele vai estar sempre pronto para nos ajudar.